Vamos falar hoje um pouco a respeito da salvação pelas boas obras. Muitos creem, muitas religiões e muitas pessoas acham, acreditam que a salvação delas está na caridade, né, em ajudar as pessoas, em ser boazinha, até se acha boazinha, sendo que a palavra de Deus fala que bom só é um que é Deus. Deus olhou lá do céu, não viu um justo sequer, um que praticasse o bem. Por mais que nós tente ser bons, fazer bondade, não podemos nos auto-salvar, salvar nós mesmos, né? Porque se nós acreditamos que ser boazinha, que nós não precisamos de arrependimento, de nos achegarmos até a salvação de Jesus, seu sacrifício na cruz do Calvário, então nós estamos anulando o sacrifício de Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Quer ver? Aqui, ó, abre aí em Efésios, leia. Efésios 2:8, ó. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Né? Não vem das boas obras, porque senão não precisava Jesus ter morrido. Era só Deus falar, olha, seja bonzinho, faça caridade. Né? E não, nós somos pecadores, nós temos a natureza de pecadora. Precisamos estar sempre nos arrependendo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, está sempre nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, porque o homem é falho, nós somos falhos e somos justificados pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Aquele que confessar ele diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está no céu. Aquele que me negar, eu também o negarei. Então, toda a palavra de Deus fala da redenção da cruz do Calvário, do sacrifício, em aceitar o sacrifício de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, virei eu e meu Pai e faremos nele morada. Veio para os seus, que eram os judeus, mas os judeus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Os judeus não receberam por quê? Porque havia toda a profecia a respeito do Senhor Jesus, do sacrifício que ele morreria na cruz. Né? Se os judeus recebessem, porque existe dois tipos de raça, judeus e gentios. Nós éramos gentios. Judeus, Israel, né, um país que Deus escolheu para mostrar ao mundo a sua mensagem, para levar ao mundo o plano de salvação. Então, Deus planejou, desde o princípio da palavra de Deus, né, Deus já planejou, já apontou, o homem se afastou pelo pecado do homem, nos afasta de Deus. O homem, Adão e Eva, por Adão entrou o pecado, por Jesus Cristo entrou a salvação, aleluia. Então, pelo sacrifício de Jesus no Calvário, né? Então nós somos salvos. Sem sangue, sem o sacrifício de Jesus, não há remissão dos pecados. Então, o homem, nós não somos bons. Nós temos a natureza pecaminosa, voltada para o pecado, voltada para o mal. Então, há um grande engano. Há religiões e há pessoas que acreditam nas boas obras, que ela é boazinha. Bom só é um que é Deus. Não há bondade no homem, não. Aí se apega a versículos isolados da palavra de Deus. Senhor, tive fome, não foste me dar, né? Me dar comida, tive sede, né? Tive preso, não foste me visitar. O Senhor Jesus, no juízo, vai colocar à esquerda os bodes, à direita as ovelhas. E o Senhor fará para mim, nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que a palavra de Deus está falando, que tem mesmo e nem todos que me dizem Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Aí dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, em teu nome fiz maravilhas em teu nome. Pessoas foram curadas, né? Pessoas foram libertas, Senhor, em seu nome. Jesus falou, apartai-vos de mim.
vós que praticais a iniquidade. Então, mesmo tendo, e a palavra de Deus, o Senhor Jesus fala que muitos me honrarão com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes as pessoas vivem com uma casca, uma cara, se veste como religioso, vive como religioso, ora 24 horas, vive, você olha, vê uma aparência de santidade. Mas Deus conhece o coração, porque acredita muitas vezes na salvação pelas boas obras, se acha bonzinho, se acha que faz caridade, se acha que, que a salvação está nele por fazer boas obras, acha que por ele próprio ele pode expulsar, ele pode orar pelas pessoas, as pessoas serem enfermas, mas ele vive na iniquidade, ele não se submete à palavra de Deus, acredita mais na palavra que o homem fala do que na palavra de Deus, rejeita a verdade do Senhor, rejeita a sua verdade, rejeita o plano de salvação, né? E acredita nas suas boas obras. Quando acreditamos que somos salvos por ser bonzinhos e nas boas obras, estamos negando a Jesus. Está negando ao Senhor Jesus. Quando qualquer coisa que coloque no plano de salvação salvático, que tire Jesus Cristo, com certeza está aborrecendo a Deus, com certeza está longe de Deus. Né? A mesma coisa que dizer, a salvação está no batismo. Não, a salvação não está no batismo. Não pode por si só o batismo salvar. Por quê? Que era se o batismo por si só salvasse, é inválida a cruz de Cristo, estamos invalidando a cruz de Cristo, é só se batizar. As boas obras, a mesma coisa. Tanto tem duas coisas tremendas que Jesus deixou para nós, como exemplo ali na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado. Dois bandidos, dois ladrão, um blasfemou, rejeitou a salvação em Jesus. O outro aceitou Jesus, o seu sacrifício ali mesmo. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo na mesma hora falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele não teve tempo de ter boas obras, não teve tempo. Ele não teve tempo de se batizar e foi salvo hoje mesmo. Quem é o homem para ir contra a palavra de Deus? Quem é o homem? O homem fica e suas invenções, sabe? Então, essas pessoas que acredita nas boas obras, em livros que coloca a Bíblia livro junto com a Bíblia. Não, a Bíblia por si só, ela se interpreta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, não precisa de interpretação de homem, do livro. Toda a resposta está na palavra de Deus para a nossa salvação, no sacrifício de Jesus. Então, devemos estar com os nossos olhos em Deus. Não acredite em toda a palavra. Não negue o sacrifício de Jesus, porque estará negando. Então, nesse dia, Jesus fará. Não adianta se você teve boas obras, não adianta se você foi visitar, não adianta o que você fez se você nega Jesus Cristo, a sua salvação. Porque as boas obras, não pelas boas obras, que o homem, né? Não se vanglorie nelas. Eu sou boazinho, eu faço boas obras, eu sou salvo, porque eu sou boa. Não há bondade no homem. A caridade, ela é consequência de uma pessoa salva. Ela é consequência de um convertido que tem a mente de Cristo, né? Então, ela é uma consequência. Como que a pessoa que diz que nasce de novo, a menos que seja falso, honra o Senhor com os lábios, mas a sua palavra, né, ele renega, né? Não vive a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, Senhor Jesus, se cumpre em amar as pessoas, em amar, em ter boas obras, em praticar boas obras, em visitar o órfão, a viúva, né? Então, quando fazemos isso, estamos fazendo para o Senhor Jesus. Agora, dizer que é salvo por boas obras, tem religiões que eu conheço, não precisa falar o nome, né, que acredita,
né? Nas boas obras, que a salvação está nas boas obras. Por isso nega Jesus, nega a eficácia do Senhor Jesus. Isso é terrível. Não há salvação. Porque se a pessoa é salva pelas obras, e no dia do juízo vai encarar Jesus, vai encarar o grande trono do Senhor Jesus. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, né? Então, quando acreditamos nas boas obras, estamos negando a regeneração de Cristo, né? Da sua cruz no Calvário. Olha só. Para que ninguém se vanglorie. O objetivo de Deus é que ninguém possa se gabar, né, de ser bom, faz caridade, é boazinha. Não, pois é um presente divino, é um resultado, né, de um mérito, não é resultado de um mérito próprio, é a redenção da cruz como centro da fé. A cruz de Jesus é o centro da nossa fé, da nossa salvação. Resgate do pecado, a redenção da cruz é o resgate que Jesus fez para perdoar o pecado, né? É o fundamento através do seu sacrifício na cruz. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela fé no Filho de Deus, pela fé no Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Ele falou: não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que isso quer dizer? Né? Que quando Jesus fala: apartai-vos de mim, porque é o nome de Jesus que é poderoso. E não esqueça, não subestime os desígnios de Satanás para enganar, as falsas profecias, os falsos dons, as falsas curas, porque a palavra de Deus fala: porque já que você renega, não busca a minha verdade, eu vos entregarei a mentira. Então, você vai passar a acreditar na mentira que você vive, de que é Deus que cura, de que é Deus e fica dando testemunho de que é Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e nega a verdadeira eficácia da salvação no Filho de Deus, no sacrifício do Senhor Jesus, né? E ele falou: não vos deixarei órfão, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Então, se nós vivêssemos só para este mundo, nós seríamos pobre, miserável e nu. Não, estamos aqui de passagem. Jesus prometeu salvação, prometeu, promessa do Senhor, vida eterna, não haverá choro, sofrimento e nem dor. Andaremos em ruas de ouro. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, que o Senhor Jesus tem reservado para nós. Então, saia do engano, saia do engodo, não importa quem falou, não acredite. Qualquer coisa que vai de encontro à Bíblia. A sua palavra é o espírito do engano. Se a Bíblia diz, então eu creio na Bíblia. A gente crê no que o homem diz. E o que a palavra de Deus fala, eu prefiro crer na palavra de Deus. Eu já ouvi líderes falando: se você fez boas obras, se você ajudou o pequenino, se você matou a fome do pequeno, aquele que estava faminto, se você ajudou, né, o seu irmão, ajudou a pessoa, você já está salvo, você já subirá para o céu. Gente do céu, eu escuto, sabe, vídeos assim de líderes. Senhor Jesus, eu fico chocada. Imagina Deus, onde Deus está nesse negócio? O espírito do engano, do erro e da mentira. Né? Então, o homem, ao invés para se achegar até Deus e se arrepender da sua maldade, ele prefere para cobrir a sua maldade, para ficar com seu ego, né? Você vê muitos ricos, né? Ou pessoas na sua maldade, faz boas obras, né? Faz boas obras para se sentir melhor da sua maldade, se sentir: não, eu não fiz mal, eu não matei, eu nunca roubei, eu não faço mal a ninguém, então eu não preciso de Jesus. Nega o sacrifício de Cristo. Não existe ninguém bom, sabe? Por mais que você olhe, tem pessoas que você olha assim, nossa, sabe, é igual se fosse por boas obras.
tem pessoa, aí eu lembro agora a irmã Dulce, ela, né, uma pessoinha caridosa, um jeitinho de, né, de bondade, de caridade, e no entanto era uma pessoa que morreu na idolatria, né? Dizia tinha ter Jesus com os lábios, mas o coração negava a eficácia do sacrifício de Jesus, era o idólatra, né? Não podemos julgar, mas é o que a palavra de Deus fala, que os idólatras não herdarão o reino dos céus, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, está junto aos mentirosos. Então só Jesus Cristo salva, boas obras não te salvam. Nós não somos bons, bom só é um que é Deus, é consequência, né? É consequência. Me mostra a sua fé, que eu mostro as boas obras. Fé sem obras é morta. Quando a palavra de Deus fala, não é que a salvação está nas obras, não. É consequência. O salvo verdadeiro é consequência para ajudar o seu próximo, ajudar aquele que precisa, o necessitado. Quem vai nas cadeias visitar os presos? Quem vai nas ruas, embaixo das pontes ajudar? Então, se eu não posso ir debaixo da ponte, se eu tenho condição de ajudar uma pessoa que está precisando, que me pede, né? Então, não tem como não ajudar, não tem como, sabe, se endurecer. Então, é consequência. O cristão, pequenos cristos, que tem a mente de Jesus, que crê na palavra de Deus, é consequência. Primeiro Jesus, o sacrifício dele, depois é consequência ajudar as pessoas, e é consequência ter boas obras. Não salva, pela graça, leia aí na sua Bíblia, seja lá qual for. Efésios 2, é um dos versículos da palavra de Deus que fala. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem Jesus não há salvação. Então, cuidado para que naquele dia, diante, né, o tribunal de Cristo, ele vai perguntar para você: você se acha boazinha? Você se acha bom? E o meu sacrifício na cruz por você? Né? Ele era Deus, né? Se despiu da sua glória, veio aqui e passou por humilhação, sofreu no nosso lugar, porque ele se fez maldito por nós não merecemos a salvação, porque o pecado nos afastou de Deus, mas Jesus Cristo nos achegou novamente até Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Pense nisso e tenha o temor de Deus e busque a verdade no Senhor. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.